Olá pessoal, vamos falar sobre os sintomas de falta de magnésio. Quero-vos explicar qual é aquele sintoma que acontece antes de todos os outros virem. Vamos ver uma coisa sobre o magnésio. Existem muitas pessoas que querem perceber se têm falta de magnésio e veem o sangue. Isso não é uma boa ideia e vocês vão perceber porquê. 60% do magnésio está no osso, porque tem papel no osso. 20% existe mais ou menos no músculo. E, por exemplo, outros 20%, onde é que estão? Estão nos tecidos moles. E 1% é que anda a correr pelo nosso sangue. Quando nós fazemos uma análise ao sangue para perceber os níveis de magnésio, nós não conseguimos perceber se a pessoa tem uma falta de magnésio ou não. Porquê? Porque só uma quantidade muito pequena é que está no sangue. E não só. Para que o nosso corpo mantenha os níveis de magnésio no sangue, por uma questão de fisiologia, o próprio osso está em contacto com o nosso sangue no sentido de compensar quando há um desnível dos níveis de magnésio no nosso sangue. Portanto, nós com uma análise de sangue dificilmente vemos se uma pessoa tem falta de magnésio ou não. O que muitas pessoas fazem é avaliam o magnésio em zonas específicas do nosso corpo, como nas células vermelhas do sangue, que é o magnésio eritrocitário, que dá para perceber melhor se a pessoa tem uma falta de magnésio ou não. Mas por vezes pelos sintomas já conseguimos ter uma noção daquilo que se está a passar. Se a pessoa, por exemplo, tem tendência para quê? Dores de cabeça, tonturas, queimbras, cansaço, se não está a dormir bem, se tem aquela tensão nervosa para a ansiedade ou aquele estado depressivo que normalmente acha estranho, pode ser uma falta de magnésio. E a verdade é que existem muitos outros sintomas associados à falta de magnésio. Por exemplo, há um risco aumentado de diabetes, de tensão arterial alta, de arritmias, de demência, de a pessoa ter mais obesidade. Há um risco aumentado para muitas doenças simplesmente porque há uma falta de magnésio. Porque esse magnésio está ligado a muitas coisas que acontecem no nosso corpo, a reações químicas que acontecem no nosso corpo, mais de 300 dependem deste magnésio. E quando aquela pepita está em falta, o processo está todo bloqueado e desenvolvem-se questões de saúde. Mas o primeiro sintoma que acontece antes de todos estes acontecerem é aquilo que nós chamamos que é contração muscular. É quando nós vemos, por exemplo, a pálpebra que tem aquela contração, que parece estar ali a fazer um clique, ou, por exemplo, o músculo começa tipo a contrair sozinho, isso já é o nosso corpo que nos está a mostrar que há uma parte de magnésio que não está a ser suficiente para manter o músculo no seu estado normal. E nós por aí já conseguimos prever o que é que vai acontecer a seguir. O cansaço, a dor de cabeça, as tonturas, essas coisas todas. Porquê que uma grande parte da população do nosso planeta tem falta de magnésio? Porque há muitas coisas que interferem com a absorção de magnésio. Seja, por exemplo, que a pessoa consome álcool de forma crónica, porque tem o fígado inflamado, consome açúcares e alimentos que não têm nutrição nenhuma, que são chamados processados, ou, por exemplo, se a pessoa está num estado de inflamação de tal forma que nem sequer há absorção de magnésio, ou, por exemplo, se a pessoa toma diuréticos, protetores gástricos, quantas pessoas tomam estas coisas e nem sequer são compensadas? Ou, por exemplo, se a pessoa tem os níveis de vitamina D3 baixas, quantas pessoas é que quase nem apanham sol? Quantas pessoas é que nem sequer sabem se têm falta de vitamina D3 ou não? A vitamina D3 atua em conjunto com o magnésio, um com o outro, para melhorar a absorção. Uma cirurgia ao estômago pode acontecer isso? Ou, por exemplo, se tivermos o estômago com mal absorção ou o intestino com mal absorção, pode criar este tipo de situação. Ou o NPK, que é quando nós plantamos uma alface ou vegetais na terra, aquele solo tem muitos nutrientes e minerais, entre os quais o magnésio, que passam para os verdes que consumimos na nossa alimentação. Se aquele solo não é solo, é terra, que não tem minerais nenhuns, o que é que vai acontecer? Aquela planta, ou aquele verde que nós consumimos, não vai ter o magnésio que necessitamos. Quando pensarem em magnésio, pensem em verdes. Tudo o que seja mais verde tem magnésio. Mas, se aquilo não é um solo que está rico em minerais, se é terra, em que é plantado, por exemplo, alface ou vegetal, aquela terra é só dado um suporte de 3 minerais fora dos outros 80, 150 que supostamente devia haver, que é o que nós chamamos NPK, que é nitrogênio, fósforo e potássio, que é acrescentado à terra, mas que não é suficiente nem de sombra
para a compensação daquilo que nós precisávamos. Portanto, por aí já conseguem perceber porque é que no sangue nós não conseguimos avaliar especificamente os níveis de magnésio, a não ser esse tipo de magnésio eritrocitário, e qual é o principal sintoma que nós estamos a prever antes que as coisas aconteçam no sentido de falta de magnésio. Vejo-vos no próximo vídeo.